começando agora o nosso programa Alta Temporada. Sejam muito bem-vindos ao nosso episódio número 36. E se você não me conhece, eu sou Andréa Souza e este aqui é Ricardo Masson. Tudo bem, Ricardo? Tudo. Perfeito. Bom, e no episódio de número 36 de hoje, a gente vai poder descobrir quais são os 10 problemas que todo profissional liberal, ou empreendedor, ou aspirante a empreendedor tem e vamos também entender se é possível resolvê-los, tá bom? E conhecendo esses 10 problemas, você vai poder detectar o problema antes de explodir, para não ter que apagar o incêndio, talvez até melhorando o seu planejamento para garantir e atingir mais de R$100 mil em 30 dias, desde estou sem cliente e dinheiro na conta e cliente feliz, que é o nosso objetivo com você aqui. Tudo bem, Ricardo? Tudo bem. Bora lá, então? Você colocou um objetivo bem alto, né? Hoje, então, aqui. Sim. Bom, vamos lá. A definição de preços dos seus serviços, dos nossos serviços. Serviço ou produto? Serviço ou produto. Como que é? É um problema? É um desafio? Como vai ser a dinâmica? Você vai trazer sim. Só para entender. Eu vou trazer esses 10 problemas. Você vai me trazer os 10 problemas que tu acredita. Que a gente acredita que todo Não, que a gente ou que tu? Eu acredito que quem nos acompanha também tenha, tá? Você e quem está nos acompanhando. Isso, exatamente. Acontece, ok. Então. E aí eu vou te dizer... Sim, você vai me dizer como isso é um problema de fato e como é possível resolver. Ser gerenciado, né? Isso, exatamente. Tá bom. Pois, qual seria o primeiro? Definição do preço e dos seus serviços. Não sei se é um problema, mas sei que não é algo fácil, às vezes não é algo nem óbvio. E o erro está, e o problema da definição de preço está em pensar que seu cliente te compra ou te contrata porque você está barato ou porque o preço é bom. E desconsiderar todos os outros motivos, às vezes muito mais importantes, que fazem com que alguém compre de você, porque as pessoas compram de você não pelo preço ou, alternativamente, não só pelo preço. Então, ninguém te compra pelo preço. As pessoas compram também pelo preço ou não pelo preço. Também ou não pelo preço. Né? Mas as pessoas não vêm buscar seu produto só porque está bom de preço. Tem que ter mais. Né? As pessoas, não é isso que faz a pessoa agir em direção da compra. O preço está bom, vou comprar. Não, porque quando eu ando no supermercado e tenho uma promoção de absorvente, pague 2 e leve 3, eu não compro porque tá bom, mas não é para mim, né? Então, não pelo preço, não é o preço. Eu tenho um desconto fantástico de crema depilatória feminina, não vou levar porque eu não vou usar, né? Talvez para dar de presente para minha esposa, sei lá se isso é. Mas não vou usar, então não me atrai, né? Então a pessoa não vai pelo preço, por mais que seja muito barato, e esse é um erro comum, acreditar que o preço é o diferencial para que seu produto venda. E você pensa que é um problema o preço? Porque a pessoa dá muita importância ao preço do produto ou serviço. A pessoa fica horas, às vezes meses, às vezes anos pensando: será que o meu preço está bom? Será que o meu preço está caro? Será que o meu preço está barato? Será que eu acertei? Será que o preço da minha consulta, da minha aula, do meu treinamento, sei lá, do seu produto ou serviço, será que está no preço? Será que eu não vendo mais porque está caro? Será que tenho que aumentar o preço para aumentar o lucro? E o que vai acontecer se aumentar? Será que aumentar e ninguém mais me contrata? Então, pessoal, eu acho que o problema do preço é uma sobrealimentação do valor que o preço tem dentro do seu negócio, porque acho que tem muito menos importância do que tudo isso que você pensa. Se ninguém te contrata só pelo valor, pode ser que o valor adiciona mais vontade de comprar, mas ninguém compra só pelo valor, porque eu não compraria creme feminina depilatória ou eu não compraria absorvente, por mais que para minha esposa poderia ser útil em algum momento, mas para mim não compraria, né? Então não me chamaria a atenção. Então as pessoas não vai só pelo preço, não vai só pelo desconto. E eu chego na outra parte, né? Que é a parte de desconto, benefícios extra. Às vezes é melhor do que dar desconto, dar um brinde, dar mais benefícios. E às vezes é melhor do que no preço, aprender a ancorar o valor do seu produto, aprender a mostrar o valor do seu produto antes de dar o preço, né? E aqui está um pouco essa diferença entre preço e valor. Que é um problema porque o empreendedor, ou o profissional liberal, o aspirante empreendedor, diz que isso é um problema para ele. Porque, na verdade, o problema é como é que eu vou colocar
sendo justo com o meu consumidor, sendo justo com o meu cliente, com o que eu vou entregar, o maior preço possível, que me dê mais lucro possível, sendo muito justo, sensato e coerente e correto com o meu consumidor final, preço com entrega do produto, entrega do serviço, entrega de benefícios, como vou ser o mais coerente possível nessa lógica, colocando o máximo preço possível dentro desse equilíbrio de justiça, de ser correto. Então, mas o máximo, porque no final, você profissional liberal, você empreendedor, você tem um negócio e esse negócio tem que dar retorno. Então, por isso você tem que proteger seu negócio a longo prazo. E outra coisa, quanto mais você cobra, você tende a poder entregar mais para o seu cliente. Quanto mais você cobrou mais caro, você pode entregar mais benefícios nessa relação comercial, nessa contratação, nesse produto. Você pode entregar melhor. Então, às vezes, uma mesa ou uma porta que vale 1.000, comparado com outra porta que vale 2.000, a porta de 2.000 pode ser mais vantajosa para você, se é um material melhor, um acabamento melhor, né? Tá entendendo? Uma roupa, uma camiseta. Uma camisa que vale 200, uma camisa que vale 100, às vezes a de 200 é mais vantajosa na relação qualidade-preço do que uma de 100, por uma questão de percepção de valor construído. Então, o preço não é relevante, nem é um problema, salvo que você, profissional liberal, empreendedor, comece a problematizar o assunto. Então, o preço é o maior preço possível, dentro da coerência da justiça com o seu cliente, com o que você vai entregar. Esse é o preço. Tudo que não for isso é um problema. O máximo de valor que você pode dar pela entrega do seu produto ou serviço, quanto é? E depois, você vai ter que aprender a mostrar isso para o cliente, porque você ter uma camisa que é feita de seda da Índia, maravilhosa, e que ninguém sabe que isso é seda, serve de nada. Então você tem que ter esse produto, que tem essa entrega tão fantástica, que é o serviço que tem uma entrega tão fantástica, e a outra pessoa tem que saber. Porque um erro comum, e não sei se isso está na lista, mas atrelado ao preço o preço é barato porque não sabe dar valor ao serviço, ou ao profissional, ou ao produto. E como não sabe dar valor, acaba vendendo barato porque vende pelo preço. Quando o seu cliente vem por preço o seu cliente vai embora. Quando ele vem por preço vai embora. Então não é uma boa forma de ter clientes que só estão contigo com preço. Quando está pela relação vantajosa do que você oferece, a relação vantajosa é qualidade-preço, este é um negócio excelente. Quando a gente consegue criar essa concessão no cliente, isso está muito mais relacionado ao valor que a gente cria do que ao preço que a gente põe de venda. Sim. Então, por isso, o preço é um problema somente se você não cria valor, se você não mostra o benefício, se a pessoa não vê que é da seda da Índia, né? Seda da China, que você tá, não é uma camisa de tela de não sei o que, qualquer, não, é seda. A pessoa tem que entender isso, então você tem que passar. Você não é obrigado a descobrir o tanto de benefícios e qualidades que seu produto tem e que isso justifica que vale o preço tal. Você vai ter que explicar para essa pessoa. A pessoa não é obrigada a saber que a terapia que você oferece, a mentoria, ou o produto, ou o serviço, ou talvez, sei lá, que você vende, qualquer que seja produto ou serviço, ela não é obrigada a saber todos os benefícios ou vantagens, mas é obrigada a passar para mostrar o valor do seu produto. Então, o preço é um problema unicamente quando você não mostra o valor para o seu cliente. Sim. E gerir o tempo sendo um profissional liberal é um problema também? É um problema. Gerir o tempo é um problema. Acho que, na minha opinião pessoal, é mais difícil para muitos profissionais liberais que eu tenho acompanhado no Brasil nos últimos 15 a 20 anos, eu tenho visto mais dificuldade em gerir tempo do que dinheiro. Imagina. Inclusive, eu tenho percebido que muitos não fazem tanto dinheiro, não têm tanto faturamento, porque não gerenciam bem o tempo, não porque não gerenciam bem o dinheiro. Sim. Então, eu percebo que em muitos casos a gestão de tempo é uma dificuldade, porque na gestão de tempo tem várias coisas. Você precisa identificar prioridades e ordem. Você está lidando o tempo inteiro com duas coisas. Você tem ordem é tipo as rotinas que têm que ser feitas, e no meio disso vai aparecendo prioridades. E você tem que decidir se essa prioridade vai interferir na ordem de coisas que tem que fazer ou não vai interferir agora. Em que ordem eu coloco isso? Agora a gente estava para sentar aqui para gravar o seu programa, né? Que você faz toda semana comigo, né? Nosso programa, né? Também. E antes de entrar, você estava em outro trâmite resolvendo uma conexão. Sim. Decidir se é hora ou não é hora é uma gestão do tempo. Agora eu faço isso por isso ou não faço isso por aquilo. Então, a gestão do tempo está relacionada à capacidade de decisão. E a capacidade de decisão é identificar prioridades. Identificar prioridades está relacionada ao que das coisas que você tem na lista
te dá mais benefício a curto, médio e longo prazo. Qual das coisas você tem na lista de ordem do dia? Você deveria ter uma rotina, né? Segunda-feira faço isso, terça-feira faço aquilo. Deveria ter organizado uma sequência de atividades que tua profissão, teu negócio te exige. E depois, você deveria ter os incêndios que aparecem, né? Atividades não previstas, não planejadas que aparecem. Basicamente, todo mundo tem esses dois problemas para gerenciar. Se não tem ordem do tempo, já tem um problema número 1. Você tem que ter uma ordem. Na segunda faço isso, na terça faço isso, no quinto dia do mês faço isso, no 15º, cada dia do mês, ou cada dia da semana, ou cada época do ano, tem suas tarefas por questão da sazonalidade e gestão de todos os negócios. Então, dia primeiro eu faço as comandas, dia primeiro eu faço, sei lá, toda segunda-feira eu vejo as campanhas, toda segunda-feira eu passo um tempo e vejo o tráfego da empresa, ver como está, qual está o custo por lead, tá? Então, toda semana como estou gerando cliente, que preço estou gerando cliente. Então, tem que ter uma rotina de atividades. Você vê, sim, periodicamente tem uns dias da semana que a gente grava o seu programa, tem uns dias que eu gravo os meus conteúdos, sim, sim. Né? Tudo tem uma ordem. Então, essa é uma parte. Se a pessoa não tem ordem, o problema é que primeiro tem que ter ordem. Ordem de tarefas por dia, por semana, por mês, por ano, sazonalidade, né? Definir por tempo como ter essa ordem. E número 2, se não tem ordem, faça ordem. Primeiro, né? Se não tem ordem, põe uma ordem. Regra. Essa regra, coisas imprescindíveis que eu tenho que fazer e quando eu tenho que fazer, já gerenciei o tempo. Vai aparecer incêndios. Cada vez que aparece um incêndio, você vê como ele vai te impactar nas coisas que estão na lista e qual importância tem. Se tem muita importância, você pode parar a lista e introduzir no meio. Se não tem muita importância, você pode deixar para depois da sua lista de coisas do dia e encaixar depois. Essa é a decisão. Interrompe o que eu estou fazendo ou não interrompe? Sim. Então, você está na sua rotina. Se não tiver rotina, mas já criou. Agora está na sua rotina e apareceu um incidente, uma atividade não planejada. Interrompe ou não interrompe? Se é tão importante que o tempo de resolução vai afetar outras pessoas, fornecedores, parceiros, interrompe. Se não é tão importante, deixa para depois de cumprir as atividades do dia. E assim se organiza o tempo. Isso eu tenho visto que dá mais retorno do que o que fazer ou como gerar mais lucro no seu negócio, no sentido de organizar as finanças. Eu tenho visto gestão de tempo mais importante que gestão financeira em muitos empreendedores ou profissionais liberais brasileiros que eu tenho tido a sorte de poder acompanhar. Não, uma das coisas que tem que ser organizadas é tempo, então organização é algo maior do que só o tempo. Sim. Organização pode ser financeira, pode ser de tempo, pode ser organização comercial, pode ter várias formas de ver organização. Eu recomendo que você veja seu negócio como um negócio, já seja você empreendedor e tenha 10 ou 200 funcionários, ou seja profissional liberal e tenha só você. Eu sugiro que você separe seu negócio mentalmente com setores. E normalmente você tenha, pelo menos, um setor técnico, que é no qual você é especialista, o que você tem, por exemplo, o setor de produto ou serviço, que é o setor, se você tem uma loja de suplementos, é o setor que vai definir os produtos que você tem. Se você é terapeuta, que terapia você vai dar? Técnico, produtos, certo? Técnico. Comercial e financeiro. E eu recomendo que quase todos os negócios podem ser, pelo menos com esse tripé, é um bom começo. Sem separar as coisas por tópico. Isso ajuda a dar ordem, né? E a ordem é um problema porque pode ser que você não identifique a prioridade das coisas por causa de não ter organização. Então, você tem que ter um técnico, um departamento, um setor, uma parte de você, se é você sozinho, que é técnico, outra parte de você, que é financeiro, e outra parte de você que é comercial. Os três. Por quê? Não serve de nada, não serve de nada você ter um negócio ou produto se não está bem definido como produto, se não tem uma organização financeira e se não tem uma organização comercial que permite que você continue comercializando e prosperando, né? Fazendo comércio com o seu negócio e prosperando ele. E que cada momento do dia ou da semana, na gestão do tempo, você coloque tarefas relacionadas a atividades financeiras, comerciais e técnicas. E aí você já começou a aparecer um monte de tarefas. Nas tarefas técnicas o que você pode fazer toda semana por uma hora para melhorar produto ou serviço? E no financeiro o que você pode fazer toda semana para melhorar meu financeiro? E aí isso requer ver relatórios, acompanhar o financeiro, lançar despesas e receitas, entender o que está acontecendo. Fazer demonstrativo de resultado periódico, acompanhar diariamente ou semanalmente no seu ritmo, mas acompanhar periodicamente o resultado do seu negócio. E por último, mas não menos importante, às vezes mais importante, comercial. O que é comercial? Para mim, marketing e vendas.
Marketing é geração do cliente, criação e despertar de interesse, e vendas é tudo que vem depois disso, até concluir o contrato, dinheiro na conta e cliente feliz. Até dinheiro na conta e cliente feliz. Então, é 2 etapas: gerar o cliente, gerar o interessado, despertar o interesse, gerar um candidato a cliente, e na segunda etapa, consolidar essa venda. E são 2 etapas que estão do lado, mas são independentes. Se não tem clientes, serve administrar o financeiro? Se não tem cliente nenhum, serve o financeiro para nada. Se não tem cliente, o financeiro não serve para nada. Não tem financeiro, está zero. Não tem despesa nem receita que lançar. Não tem despesa porque você não tem dinheiro para gerar despesa. Então não tem financeiro. Se você não tem cliente, serve o produto, pensar no produto? Não tem produto. Não tem produto. Que não está vendendo nada, está preocupado com a entrega do produto ou serviço, se não está vendendo. Então, pela ordem de importância, sempre que você tem um assunto financeiro ou de vendas, de marketing, comercial, primeiro comercial. Financeiro ou de produto, primeiro financeiro. Primeiro produto. Financeiro de produto, comercial ou de produto, sempre primeiro comercial. Sim. Então, comercial tem o poder de fazer com que seu negócio multiplique de valor 10 vezes ou vá a zero e desapareça. A maioria das empresas acabam tendo um problema porque, depois de ter tido sucesso comercial, veja só, as empresas que prosperam e crescem, depois de ter tido problema comercial, tem um problema de gestão financeira. Então você tem que se preocupar em ter sucesso comercial até que o seu comercial é uma estrutura com um passo a passo e uma ordem que vai de A a Z, que dá solidez ao processo. Você pode estar sentado e você sabe que fazendo A, B e C vai estar gerando novos clientes. Seguindo um procedimento técnico, seguindo um passo a passo, você vai estar gerando novos clientes. Quando você está assim, é um excelente momento para dar mais importância ao financeiro e ao produto. Mas até lá, você tem que ter um processo comercial que gera receita. Você tem que estar gerando. Nenhuma empresa do mundo, não tem Apple, não tem Microsoft, não tem Tesla Motors, não tem nenhuma grande empresa de nenhum setor do mundo, não tem Amazon, que se para de vender bem, com um grande processo que eles têm. Todas essas empresas têm processos comerciais brutais, um muito diferente do outro, mas todos muito brutais, e todos baseados nesse conceito marketing e vendas. Quem faz isso? O que significa isso? O que significa isso? O que significa atrair interessado, gerar interesse, e como que se faz um processo comercial que gere conversão. Todas essas empresas resolveram isso muito bem, de forma magnífica. Você pode ver, na maioria dos casos, que se você analisar o processo comercial dessas empresas, se repite ano após ano. Por exemplo, Apple, uma única vez no ano, anuncia todos os novos produtos e serviços. Lá para o mês de setembro, tem um evento em Cupertino, na Califórnia, e nesse evento eles abrem aí todos os novos produtos, mostram o novo iPad, o novo iPhone, o novo iPod, o novo iMac, o novo MacBook, explica vantagem, benefício, bum! E solta aí, e às vezes reúne milhares e milhares e milhares, centenas de milhares de pessoas ao vivo, hoje em dia com câmeras e acompanhando, tudo bem? Acompanhando desde vários lugares do mundo e tal. Então, mas esse é o processo deles, comercial. Você provavelmente, se você fala assim, vou lançar meus produtos, ninguém viria te ver. Então você tem que fazer um pouco mais do que a Apple, porque ainda não é Apple, não tem nada a ver, mas salvando as diferenças, as distâncias, mas você tem que fazer um esforço do nível que você está hoje para atrair esse número de interessados. Por isso, ordem, identificar setores: comercial, técnico e financeiro. Ok? Comercial, técnico e financeiro. Importância, prioridade na ordem comercial. Quando resolver o comercial, financeiro e produto. Melhora financeiro e produto. Primeiro, o comercial tem que rodar. Você tem que saber que toda semana, fazendo XY, ou todo dia, fazendo XYZ, vai gerar novos clientes, vai preencher sua agenda, ou sua meta de vendas vai estar cumprida, sua meta de faturamento, quer quanto, E a gente já falou sobre isso, Qual faturamento você quer fazer? Quero vender 100 mil reais em 30 dias. Ok, primeiro passo que você tem que fazer: qual é o seu ticket médio? 2 mil, muito bem. Você vai precisar fazer 50 vendas de 2 mil para fazer 100 mil de faturamento. Ou então 500 de 200, sei lá. Quanto tempo, de cada quantos interessados, quantos fecham contigo e se transformam em teu cliente pagante? 20%. Então, se eu preciso 50 novos clientes de 2 mil para atingir 100 mil, e 20% compra, 50 é 20% de 1000,
perfeito. 10%, não, desculpa, de 25, né? 50 a 20% de 25. Então, vou precisar 250. Vou precisar de 250 clientes interessados para que 20% feche e 50% comprem meu produto. E já acabei de fazer o que eu preciso para fazer 100 mil reais em 30 dias. Agora, para atender 250 clientes, eu tenho que trabalhar quantos dias por mês, quanto demora para fazer um atendimento com uma apresentação de fechamento. E aí eu sei exatamente, eu sozinho consigo fazer isso? Eu não tenho capacidade sozinho, preciso de ajuda, então com o que eu tenho hoje, ou eu sozinho consigo aumentar o valor do meu produto vale 2 mil, e se eu consigo criar um produto de 10 mil, ou um serviço de 10 mil, de 20 mil, então isso tem que entender esses números do comercial, e isso tem que estar muito claro para você está me entendendo, né? Está fazendo sentido, né? Tá. Então a pessoa tem que entender tudo isso para definir onde ela quer chegar, e como chegar lá, qual é o caminho, né? E depois você fala, Ricardo, mas onde que eu vou achar 250 interessados? Pronto, esse é um outro problema. Como gerar interessados, como fazer a venda, esses são outros problemas. Sim. Mas o problema de ordem é prioridade de identificar setores, né, como etapas do negócio, né, financeiro, comercial e técnico. E depois, focar no comercial, até que o comercial tenha um processo seguro. E depois melhorar o técnico e o financeiro o tempo inteiro. E depois pensar em expandir, ou crescer ou escalar. Perfeito. E cobrar clientes? Cobrar? Sim. Cliente devedor? Cobrar clientes. Processo. Quando o cliente tem que definir regras do jogo, por contrato, por acordo, depende do produto ou serviço que você tem. Tem que definir as regras do jogo. Não as do cliente, não com o cliente, você tem que definir com você mesmo. No dia seguinte do cliente, até o dia da dívida, vou lembrar o pagamento do dia antes. Por exemplo, 10 dias antes vou lembrar, lembra que tal dia vence o pagamento. Um dia antes vou lembrar, lembra que ainda está para amanhã. Pagou. Parabéns, confirmamos o recebimento e tal. Não pagou, no dia seguinte, não recebi o comprovante depois, por gentileza. Se eu estou fazendo esse comentário, você já pagou, me mande o comprovante. Se não tem comprovante, me diga como que a gente pode resolver para evitar transtornos ou cobranças, juros de multa maiores. Mandou isso, você tem que ter essa mensagem pronta. E aí eu recomendo fazer uma régua, eu chamo régua de cobrança. Uma sequência de 6 mensagens em 10 dias, intercaladas, dia sim, dia não, ou 6 mensagens em 12 dias, que inclua uma notificação e que você tenha um processo. Terminou esse processo, tira esse devedor daqui e passa por um advogado a cobrar. Sai desse assunto. Então, ter uma regra, um processo. Aí, no meio do processo, o cliente fala, não, mas me ajuda a parcelar, me ajuda no financeiro. Aí é com você. Eu recomendo fazer acordo. Eu não quero briga, né? Eu não gosto de que isso seja um problema. Mas se o cliente tem um acordo contigo, tem que pagar, você vai ter que cobrar. Não é que você cobrando. Você tem que mandar uma mensagem de procedimento. E hoje em dia, isso é muito fácil. Você, com 10 reais, compra um chip, cria outra conta de WhatsApp e usa essa conta de WhatsApp, coloca o logo do seu negócio e usa essa conta só para cobrança. Ou só para mensagens institucionais do seu negócio, já seja profissional liberal ou empreendedor de qualquer tamanho. Você pode usar isso como um canal de burocracias, de comunicação constante com o cliente. Inclusive tem aplicativos muito fantásticos hoje que te permitem que você agende sequências de mensagens. Então, entrou um novo cliente, você já pode deixar toda a sequência lançada, estruturada, todas as mensagens que você tem que mandar para o seu cliente. Então não é um problema cobrar se você não tem um plano. Se tem um plano, você cobra quando termina a cobrança. Isso é igual interessado em cliente. Interessado em cliente, chega um momento que você vai ter que perder. Vai ter que dizer, não fechou, pronto, tchau, próximo. Você tem um interessado perguntando, você fez o procedimento comercial, fechou, não fechou? No momento você vai ter que perder, perdi, não fechei, ou então vendi, fechei. Cobrança é igual, você tem um procedimento. Siga o procedimento, no final recebi o valor devido, fiz um novo acordo, perdi, passo para advogado. Não, são coisas que roubarão tempo demais. São coisas que vão atrapalhar seu futuro. Então você tem que ter um trâmite. Eu recomendo, e o que eu faço nos meus negócios é 6 dias, 6 mensagens em 12 dias, mais ou menos, evitando finais de semana e tal. 6 mensagens em 10 dias, mais ou menos. E o que acontece nessas mensagens é que eu vou engrossando o caldo. Vou entrar no Serasa, vou não sei o que, vou explicando a minha historinha aí, o problema que está se criando. Mando uma notificação, aviso que estou... E no último eu falo, já que não me respondeu nada, ou já que resolveu, estou passando para o advogado, agora o contato é dele. Lavei minhas mãos, acabou para mim. Vou para o próximo. Isso é chato? Chato é quem está descumprindo. Sim. Então, se pelo menos eu falo, não, me dá um jeito, vamos pagar assim, eu seria apologista de fazer qualquer acordo. Não, tudo bem, divide, parcela, passa o cartão, vamos encontrar uma solução. Agora, a pessoa não resolver em 12 dias, você quer mais o quê? Você fica um dia sim, dia não, mandando mensagem, seguir o processo, perde, venda igual. Não comprou no processo comercial que você tem, perde.
Tchau, tira da sua lista. Não comprou. Se voltar, outra coisa. Não voltou, está fora da lista. Você pode manter ele aquecido nos seus conteúdos, em mídias sociais, mandar um e-mail de vez em quando, tudo isso está ótimo. Mas não é cliente, perde de cliente, está perdido. É base que pode ser cliente outro dia, mas agora perdeu, está perdido. Entendeu a lógica da diferença, né? Então, tanto em cliente como em cobrança, em um momento você ganha ou perde. Ganha a venda, ganha a cobrança, ou perde a venda, perde a cobrança. Passa para o jurídico e Deus dirá. E a falta de recursos financeiros? Se é um problema, Sim. Se você tem um negócio que não tem recursos financeiros, você tem um problema no comercial. Como estão essas vendas? Como está a margem? Qual o preço do produto? Então, provavelmente o problema financeiro vai estar atrelado a tópicos que a gente foi falando aqui. Né? Financeiro, comercial, né? Se você não tem processo comercial, você vai ter problema financeiro, certeza. Porque você talvez está vivendo de umas indicações, de alguém que recomendou, muito pequeno para crescer. E encontrar clientes é um problema? Não, não é um problema. Sabe o que é um problema? Não saber como encontrar. Verdade. Encontrar clientes não é um problema. Tá cheio de milhares de pessoas que buscam produtos e serviços. Você pode ver, está comprando do seu concorrente, está comprando em outro lugar porque não te conhece. A maioria dos casos é porque não te conhece. E se não te conhece, a culpa é, adivinha? Sinto muito. Então você tem que fazer o trabalho para que te conheçam e que seu produto ou serviço chegue ao conhecimento de pessoas que têm o perfil para te contratar ou comprar de você os produtos e serviços. Então encontrar o cliente não é um problema, não saber como é um problema, porque é o primeiro problema no processo comercial. Se não encontrou interessados, como que eu vou transformar interessados em clientes? Então eu tenho que aprender a gerar cadeias, fluxos de interessados. Tem que ter um processo comercial que gera constantemente, seguindo umas etapas, A, B, C, D, E, fluxo de clientes constante, chuva de clientes permanente, perpétuo. E quando tiver isso, um vai comprar, outros não, você vai separando. Comprou, ganhou, perdeu, ganhou, perdeu, ganhou, perdeu, ganhou, perdeu. E assim, está tudo bem, é um jogo de perder, né? O comercial é um jogo de perder, né? Mas encontrar clientes não é um problema. Não saber como encontrar clientes é um problema grave. E a pouca experiência em administração financeira? Pode ser um problema, claro. Pode ser um problema. Gerenciar as finanças pode ser difícil. Eu acho que quando você tem um problema de administração financeira, você já teve sucesso no comercial. Então você tem uma máquina que gira dinheiro. Quando você está nesse momento, você realmente tem que se preocupar a sério com fazer uma boa gestão financeira disso. Impostos, se tiver folha, pagamento, despesas, fornecedores, parceiros, né? Então você tem que controlar isso muito bem. Hoje em dia tem muito software que faz isso bastante fácil. Você pode lançar planejamento financeiro e tal, mas tem que ter uma organização, entender qual é o seu resultado do exercício, periodicamente, mensalmente, semanalmente. Tem um erro comum nisso, que é um problema comum, que é quando a pessoa não sabe se ganha ou perde. Tem muitos profissionais liberais, empreendedores, se perguntar se está dando lucro ou está perdendo dinheiro, não sabe responder. É tanto giro, né? O giro na conta, o dinheiro entrando e saindo, gera uma confusão. E você começa a trocar dinheiro daqui para ali, não sabe. Sabe por que não sabe se é lucro ou prejuízo? Porque você gastou, por exemplo, hoje você gastou 10 mil reais em produto. Este produto está no estoque. Amanhã você vendeu 5 mil. Pô, parece que entrou muito dinheiro. Não, você ainda está. Você já gastou 10 mil, então 5 mil, entrou 5 mil, você está começando a pagar a sua conta. Depois entrou mais 10 mil. Aí fala, não, já tem os 5 mil de lucro. Não, aluguel, se tem aluguel, sistemas informáticos, tecnologia, energia, todas essas outras despesas, né? Então tem que entender despesas e receitas para dizer quanto você está dando lucro, porque o lucro em caixa, ter dinheiro sobrando na caixa, pode significar não estar dando lucro financeiro no seu negócio. Então você tem que entender lucro em caixa e lucro gerencial no negócio. Tem que entender as duas coisas. Você tem que dar no fluxo de caixa positivo e no lucro no seu negócio. Não adianta muito caixa. Quem que tinha um problema clássico de muito caixa? Você deve lembrar de Groupon, por exemplo, Peixe Urbano, Groupon, lembra dessas coisas? Sim. Eles te chamavam e falavam, olha, vende um 10% do valor que você vende, do seu produto ou serviço, vamos vender pra caramba, e depois você se vira para entregar. Você ia ali, eles te vendiam 20 mil reais em terapia, e aí depois você tinha que entregar terapia que não cabia na sua agenda, terapia que você tinha que cobrar 20 conto. Como que você vai entregar esse negócio agora? Um produto que valia 100 por 20, tá certo? Você meteu 20 mil no bolso, e agora para entregar isso, meu filho, as horas que você vai perder? Então você fez fluxo de caixa positivo, mas lucro negativo.
Se não deu lucro, você trabalhou mais barato do que trabalhava, né? A hora não está paga, né? Então você pode dar lucro ou prejuízo no resultado do negócio e você pode estar no vermelho ou no verde, ou no azul no seu negócio. Então tem que fazer isso estando no verde. Fluxo de caixa, e essa é uma grande coisa que tem que aprender a diferenciar. Fluxo de caixa de resultado gerencial. Eu já tenho tido meses em meus negócios de ter resultado gerencial que deixava uma margem de 70%. Olha o que estou dizendo, 70% de lucro gerencial e fluxo de caixa negativo em centenas de milhares de reais. Tem acontecido muitas vezes na minha vida, muitos meses. Tenho passado às vezes anos consecutivamente com fluxo de caixa negativo, centenas de milhares de reais negativo, e depois de um tempo virar, e o resultado gerencial positivo para depois virar. Por exemplo, quando você faz um prédio, você faz uma edificação, faço 20 apartamentos, um prédio. Eu passo 2 anos com fluxo de caixa negativo, colocando dinheiro, comprei o terreno, fiz a fundação, estou com fluxo de caixa negativo o tempo inteiro. E quando eu entrego e o cliente faz um crédito no banco para ele me pagar, eu recebo dinheiro à vista do banco, do financiamento do banco, aí eu fico com fluxo de caixa positivo. Então você tem que diferenciar, ou então uma pessoa que tem um produto, que vende produto físico de algum tipo, né? Essa pessoa recebe todos esses produtos em casa, ou no estoque, né? Não necessariamente no estoque, ou no armazém, e aí gastou muito dinheiro, entrou com fluxo de caixa negativo, mas na medida que for vendendo, vai virar o caixa, e se no final do mês tiver tido as vendas que ele queria, no final do mês deu lucro. Se não fez as vendas, pode ter dado prejuízo de caixa e gerencial, porque o outro fica de vendas para o mês que vem. Produtos podem ser perecíveis, né? Mesma coisa para quem fornece serviço, por exemplo, terapêutico, né? Imagina, o seu cliente te contrata para uma terapia, pagando, você faz um grupão desse, né? E vende muito mais barato do que deveria para ter muito cliente. Aí depois você tem que ficar entregando isso, e você acaba entregando sua hora, se era 100 reais, vai entregar agora por 20. Você pretende se pagar um prolabore todo mês de 5 mil. E chega no final do mês, se você pagar o prolabore de 5 mil, sua conta fica negativa de 2 mil. Isso significa que você vendeu barato demais e que você criou um produto que te gerou caixa, mas um lucro, mas prejuízo financeiro em vez de lucro que deveria ter gerado. Então essas são coisas, caixa e gerencial são dos números financeiros que tem que estar separados o tempo inteiro. Caixa e gerencial, né? Tem que entender esse negócio o tempo inteiro. Bacana. E dificuldade em formar uma equipe? É um problema, nunca é fácil formar equipe. Você tem que ter muito claro os procedimentos, você tem que... Eu costumo pensar que quem aprende não depende, então você tem que ter aprendido o seu processo financeiro, o seu processo comercial, o seu processo técnico, tem que ter mastigado tudo isso, e você tem que treinar com sua personalidade os membros do seu time para criar cultura de negócio. Tá bem, já estou crescendo, estou com um processo comercial sólido, eu vou colocar um vendedor para me ajudar. Eu vou colocar uma pessoa que vai ser recepcionista e vai fazer o processo comercial. Pronto, então essa pessoa vai seguir o processo do jeito que você já testou, do jeito que você já disse, que já testou, que já deu certo. Porque senão essa pessoa vai começar a dizer que é difícil, vai começar a dizer que é um problema. Você veja, contrata um vendedor e põe para vender seu produto, não vai vender nada. Provavelmente não vai vender nada. Ele não sabe vender, ele nunca vendeu, não entende como ela vendia outra coisa, vendia carro, vendia não sei o que, agora está vendendo terapia, está vendendo suplemento, está vendendo sei lá que produto, né? Então, a pessoa não sabe, então... A empresa que tem a cultura do processo comercial, e o vendedor é alguém que se identifica com venda. Mas você tem que ter a cultura do negócio em você e transmitir isso para cada pessoa que vem fazer parte. Eu acho que isso é importante. Isso é mais importante do que os cantos de sereia de pessoas que chegam na sua empresa, que eu vou resolver tudo no seu financeiro, eu vou resolver tudo no seu... Não resolve. Quem resolve na sua empresa é você. Sim. E... a penúltima perguntinha, né? Aproveitar que se você chegou até aqui acompanhando esse conteúdo, aproveita, já se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, compartilha com aspirante a empreendedor ou é empreendedor e profissional liberal que também quer faturar esses R$1.000 em 30 dias e quer saber quais são esses 10 erros e como resolvê-los. Bom, vamos à penúltima perguntinha. Escalar um negócio. Escalar um negócio é difícil, claro. Não sei se é um problema, talvez não é um problema. A mesma coisa que a gente falava de encontrar clientes, é um problema se você não sabe como escalar, né? Se você sabe como escalar, não é um problema. Para escalar um negócio, eu diria que preciso entender esse processo comercial, quanto eu quero faturar,
qual é o meu ticket médio, qual é a minha taxa de conversão de tantos clientes de tantos interessados que eu mostro o produto, quantos fecham. E com isso, como que eu posso atender essas pessoas e fazer essas apresentações comerciais para ter esse processo de vendas alinhado que me gera a escala que eu quero. Escalar, na verdade, eu estou vendendo 50 mil e quero chegar em 100 mil, estou vendendo 10 mil e quero chegar em 100 mil em 30 dias. Como que se escala daqui para aqui? Muitas vezes o erro maior que se comete na escala é pensar, para escalar mais preciso mais pessoas. Para escalar mais preciso novos produtos ou serviços. Para escalar mais, muitas vezes você precisa avaliar o seu funil, o seu processo comercial. E a última? A última é a falta de liberdade geográfica ou de tempo. Claro, muitos negócios a pessoa se prende, né? Mas a pessoa fica presa fisicamente. Quando eu começo a descobrir, com os anos e depois muito nos tempos da pandemia, que eu posso gerenciar todos os meus negócios à distância, que todos os negócios têm uma forma de serem comandados para você manter esse benefício de liberdade temporária ou liberdade financeira. Não posso renunciar mais a isso, né? Para mim é algo que mudou a minha vida e que eu não vou renunciar a isso, né? Para mim, quando eu penso em novos negócios, novos produtos, novos métodos, para meu estilo de vida é fundamental que possam ser levados a cabo desde a distância. É fundamental que eu possa gerenciar isso dessa forma. Por esse motivo, eu acredito que assim como aconteceu comigo, pode acontecer com muitos empreendedores, aspirantes empreendedores ou profissionais liberais, que um dia descobrirão o valor e qualidade de vida que oferece ter liberdade de tempo e liberdade geográfica. Isso não significa trabalhar menos ou trabalhar mais, significa liberdade. E essa liberdade eu acho que ainda tem uma terceira liberdade que a gente não está falando, que é a liberdade financeira. Quando você conquista a liberdade de tempo, liberdade financeira e liberdade geográfica, eu acho que você acabou de mudar sua vida a um novo nível. E sabe uma coisa? Ter mais dinheiro do que você precisa durante muito tempo, que te garante solidez, que te garante segurança no teu negócio, que te dá paz de espírito e ver que você está pulsando os botões, apertando ajustando, sintonizando o seu negócio cada vez para ter mais liberdade financeira, mais liberdade de tempo e mais liberdade geográfica. Quanto você mais está trabalhando, aprofundando isso, mais feliz que você tende a ficar. Eu não sei se as pessoas dão esse valor que eu dou a isso, sabe, André? Mas liberdade financeira, geográfica e de tempo são três coisas que têm mudado, têm me deixado realmente satisfeito na vida, têm me deixado realmente feliz, né? A minha felicidade tem provido muito desse não ter problema financeiro, que tem que pagar um incêndio, não ter problema de tempo, que tem que correr para tal lugar. E não é que eu não faça reuniões que exigem deslocamento, eu faço, mas eu tento estar livre de tempo, além de financeiramente e geograficamente, poder trabalhar desde vários lugares, desde qualquer lugar que eu quiser, apenas com um computador e com um celular. E sabe, talvez se você está me ouvindo agora pode estar pensando, mas meu negócio não dá para fazer isso. Eu pensava que meu negócio não dava para fazer isso, até que descobri que dá. Então, antes de prejulgar que não dá, tenta pensar como é que daria, como é que isso seria possível. Porque as três coisas têm um poder de mudar de vida. Não são um problema. Ao contrário, eu acho que essas três coisas não encaixam na parte dos problemas. É o caminho, né? O caminho é a liberdade financeira, geográfica e de tempo. E quando você fizer isso, meu amigo, você vai sentir algo muito legal. Você vai sentir bem. Você vai sentir que atingiu um nível de sucesso e vai começar a buscar outros, mas vai se sentir feliz. Sim. Vai se preocupar em outras coisas. Show. Bom, a gente vai ficando por aqui. Obrigada por acompanhar esse conteúdo. Está sempre presente com a gente toda semana aqui, toda segunda-feira às 18 horas. Tem algum recado para dar para quem está em casa e nos acompanhou até agora? Agradecer o seu tempo e deixa seu like aqui, né? Talvez faz um comentário se algo fez sentido, se você já se identifica com alguma coisa ou se não, porque isso pode ser legal para a gente desenvolver mais conteúdos aqui no seu programa. Sim, sim. Beleza? Beleza. Bom, então, tchau, galera. Tchau, até a próxima. Tchau, André.